Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar da Fórmula 1. Tivemos a corrida sprint e Sérgio Pérez venceu a corrida num bom desempenho do mexicano, né, que desde o início pressionou o Charles Leclerc, se manteve muito próximo, fez uma bela ultrapassagem na reta principal, foi controlando a corrida muito bem e no final disparou, não dando chances ao piloto de Mônaco, que chegou em segundo. Mostra progresso da Ferrari. Assim, ainda não tá lá, não tá para bater de frente com a Red Bull nesse momento. O ritmo de corrida da equipe austríaca é melhor. O desgaste de pneus da Ferrari ainda é assustador. Eu acho que a Ferrari amanhã vai ter que se preocupar mais com a Mercedes do que propriamente com a Red Bull. Deve manter a liderança nas primeiras voltas, mas com o passar da corrida é meio que inevitável que tanto Max Verstappen e tanto Sérgio Pérez façam a ultrapassagem para cima dele. Então, assim, foi uma boa corrida do Leclerc, ao meu ver, mostra progresso, mas a Ferrari ainda tem trabalho para fazer, né? Mas é o Sérgio Pérez aproveitando oportunidades, né? A gente sabe que ele não vai ter muitas oportunidades de superar o Max Verstappen esse ano, né? A gente sabe que o Verstappen é um piloto implacável, com um nível muito alto, tá sempre colocando exigência lá em cima, entende? E o Pérez é um ótimo piloto, mas é aquela história, né? Os ótimos pilotos, para ganhar dos gênios, vão ter que aproveitar cada oportunidade que aparecer. Foi o que o Rosberg fez contra o Hamilton em 2016. E assim, o Rosberg é muito responsável por criar o monstro Hamilton que estaria na Fórmula 1 de 2017 para frente, porque o Hamilton naquela época é um piloto meio largado, era muito festeiro, e isso mudou muito graças ao título do Rosberg, porque ele viu que se ele fosse muito displicente, perderia. E o Pérez não tem essa vantagem, porque o Verstappen não é festeiro, né? Inclusive, os hobbies do Verstappen é pilotar, assim, na Twitch, simuladores, né? Esse é o Verstappen, né? Então, assim, é um trabalho duro pro mexicano, mas acho que foi muito bem, né? Assim, o ritmo de corrida dele é excepcional, né? Acho que desde o início de sua carreira na Fórmula 1, dá para saber disso, né? As corridas que ele fez na Sauber, até mesmo na McLaren, tem ótimas corridas dele, em que ele tem um ritmo de corrida muito forte. E assim, ele é o cara que gosta muito desse tipo de situação no domingo, né? De saber gerenciar bem o desgaste de pneus, atacar na hora certa. E hoje foi preciso, né? Teve a chance e aproveitou. E a gente teve o Leclerc, como eu disse, foi muito bem em segundo, salvando bons pontos para a Ferrari. E o Max Verstappen fazendo contenção de danos, né? Literalmente, porque teve o carro danificado pelo George Russell, né? O Russell tentou fazer uma ultrapassagem lá videogame, né? Essa é a técnica que eu uso no videogame. Eu uso o carro deles, tipo, uma parede ali, né? Com os danos desligados, é claro, né? E assim, o Russell é um cara extremamente agressivo. E pra mim é de corrida, não acho que o Russell tem que ser punido, né? Mas é um estilo muito agressivo, ele vai pra cima, não importa assim, se é a primeira volta ou última, ele vê uma janela e vai pra cima, não tá nem aí pro piloto ao lado. E é um cara que tem esse negócio assim de ser até empurrar os caras para fora. É só lembrar daquela disputa dele com o Pérez na França no passado, que ele empurrou para fora e ainda estava defendendo que o Pérez tinha que devolver a posição. Eventualmente ele até acabou ultrapassando, né? Mas a questão é, o George Russell é um piloto que, assim, quando chegar ali naquele nível do Verstappen em questão de equipamento, né? E estiverem em disputa roda a roda, eu tenho certeza que vai sair lasca. O mesmo vale para o Leclerc, para o Pérez, né? É um piloto, assim, que, olha, numa briga roda com roda, esse daí não tá nem aí se o seu carro vai ficar inteiro ou não, né? E o Verstappen, obviamente, com toda a sua calma, reagiu ali mostrando o buraco que estava na lateral do carro, né? E assim, isso é uma coisa que acontece mais nessas temporadas agora, né, do efeito solo, porque o peso mínimo é 798 quilos, o mais alto da história da Fórmula 1, mas o carro, a dinâmica ele é tão grande, a dinâmica de construção dele é tão diferente que as equipes têm dificuldade de alcançar esse peso mínimo. Isso tem que arrumar um jeito de diminuir o peso para conseguir desempenho, se desgasta menos pneus, consome menos combustível, tem mais agilidade. Carro mais leve sempre é negócio em termos de desempenho. Como é que você faz isso? Em casos extremos, você vê a equipe tirando tinta, porque a tinta por si só pesa 7 quilos no carro. Agora, quando você não tem tanta margem assim, você vai lá, diminui assim a grossura nas placas de fibra de carbono que fazem a carenagem. É o que eles fazem. Você vê que ali é muito quebradiço. Mesmo que seja fibra de carbono, que é um material duríssimo, né? Quando ele é muito fino, ele é frágil. Não pode ser titânio, vai ser frágil se você fizer ele muito fino. Então, é isso que acontece. Qualquer disputa roda-roda pode fazer um dano considerável nas partes laterais, e as perdas de desempenho em carros que dependem tanto de pequenos detalhes são grandes, e é por isso que o Verstappen perseguiu o Leclerc mesmo com pneus mais gastos e não conseguiu passar, e o Pérez, em igualdade de condições, chegou lá e passou. Então, assim, em condições normais, era o Verstappen passando o Leclerc e era o Verstappen possivelmente pressionando o Pérez, né? Talvez fosse difícil passar o Leclerc nas voltas iniciais, mas com o passar do tempo, visto que o ritmo do Leclerc caiu bastante, a tendência era que ele passasse. Então, assim, o Verstappen hoje tem um dia de contenção de danos, perde só 2 pontos em relação ao Pérez, nada para ficar preocupado, muito preocupado, mas
é aquela história, né? Ele sente que poderia ter feito mais se não fosse isso. De qualquer maneira, amanhã larga na frente. Porque assim, essa corrida sprint, além de ser um lixo de corrida, né? É uma corrida horrível, assim, uma corrida foi chata, né? Uma perda de tempo, né? Ela não afeta a corrida de amanhã, porque o Pérez não vai largar em primeiro. A gente tem uma classificação agora para sprint e tivemos a classificação para a corrida principal. O Pérez larga em terceiro, o Verstappen em segundo, o Leclerc em primeiro. A questão é como que o Verstappen vai gerenciar o Leclerc assim na corrida de amanhã. Esse para mim é a grande dúvida. Quanto tempo vai demorar para ele passar? Ele vai passar. Uma hora ou outra ele passa. Como vai ser a questão estratégica? Eu acho que a Ferrari, ela tem até ritmo para incomodar a Red Bull em termos de estratégia, dependendo de um safety car, de uma bandeira vermelha. Eu acho que ela tá na briga, mas a questão é que se a corrida for em ritmo normal, se não tiver nenhum acidente, como que aconteceu depois da primeira volta, quando o Tsunoda abandona, a Red Bull domina, ela passeia, né? Então, no meu ver, é uma situação complicada para o Leclerc, né? E vamos aqui comentando, a gente teve também o George Russell em quarto, teve aquela ultrapassagem no Verstappen, mas depois foi muito bem na relargada o holandês para passar o britânico de volta. Seria até um problema ali para a corrida gerenciar o Max Verstappen ter que ultrapassar o Russell depois e perseguir o Leclerc, né? Foi muito bom para ele passar o Russell logo de cara. Carlos Sainz, uma corrida deprimente, né? Já é um fim de semana deprimente para o espanhol, não acompanhou em nenhum momento o ritmo do Leclerc. Enquanto o Leclerc acompanhava o Pérez, o Sainz estava mais próximo do Alonso do que do Russell. O Alonso em sexto, né? É um fim de semana mais apático para a equipe Aston Martin. O Hamilton, não sei se teve algum dano no carro, porque o desempenho dele foi muito apático também. Ficou a 5 segundos do Fernando Alonso, ficou em sétimo. Lance Stroll em oitavo, o último que pontua. Em nono a gente teve o Alexander Albon. O carro da Williams tem seus lapsos de desempenho, mas ainda assim, longe de ser um carro que vai conseguir bater de frente com as 4 principais. Oscar Piastri em décimo, Kevin Magnussen em 11º, o Guan Yu Zhou em 12º, Gasly em 13º, Nick De Vries em 14º, o Hülkenberg com algum tipo de problema, ficou 21 segundos atrás do Magnussen. Se a gente parar para pensar que está toda a classificação metendo 6 décimos em cima do dinamarquês, teve algum problema com o carro do alemão, né? O Bottas em 16º, Lando Norris em 17º, tentou arriscar uma estratégia diferente, não deu certo, o mesmo pro Ocon em 18º. E abandonaram o Yuki Tsunoda, Logan Sargent nem sequer largou, porque ele acabou batendo na classificação para a sprint. Então assim, a corrida de amanhã, acho que meio que a sprint ela tem essa vantagem de desenhar o que acontece amanhã, o que é até chato, né? Porque às vezes você gosta de ter uma surpresa na corrida, né? Como foi na Áustria, por exemplo, quando a Ferrari superou a Red Bull, né? Mas isso aí até que tava até para dar um pouco de indício na sprint que teve antes, mas a questão é que eu gosto quando você é um pouco surpreendido e tira um pouco a imprevisibilidade da corrida. Como eu disse, a Red Bull é a grande favorita, a tendência é que eles consigam superar o Charles Leclerc com o passar do tempo. O Leclerc pode até aguentar algumas voltinhas, mas hoje, por exemplo, com uma carga de combustível maior, em que o desgaste de pneus é menor, ele aguentou o Sérgio Pérez atrás dele 2 voltas, né? O Pérez passa a primeira volta sem o DRS atrás, na segunda já com a asa móvel vai lá e passa. Então é uma situação complicada aí para o Leclerc gerenciar, é difícil, o carro é bom, o carro da Ferrari melhorou, mas não o suficiente para bater de frente com a Red Bull neste ponto da temporada, como eu disse. Vamos ver com as atualizações se o carro da Ferrari consegue fazer algum progresso extra. A classificação do Mundial de Pilotos dá uma pequena alterada em alguns pontos, mas vamos falar aqui. Max Verstappen continua o líder com 75 pontos, Sérgio Pérez é o segundo com 62, a batalha cada vez mais fica ali entre os 2 pilotos, porque é óbvio, né, são os melhores carros, né? Fernando Alonso, terceiro com 48, Lewis Hamilton, quarto com 40, Sainz, o quinto com 24, George Russell, o sexto com 23, Lance Stroll, o sétimo com 21, Charles Leclerc, o oitavo com 13, Lando Norris, o nono com 8, Hülkenberg, o décimo com 6, Bottas, o 11º com 4, Esteban com o 12º com 4, Piastri, o 13º com 4, Gasly, o 13º com 4, Guan Yu Zhou, o 15º com 2, Tsunoda e Magnussen e Albon com 1 ponto, Logan Sargent e De Vries, os únicos pilotos até agora nessa temporada que não pontuaram uma vez sequer. Então, basicamente isso. E, claro, construtores ainda não foi atualizado, acho que também não merece muito essa fala não. Amanhã a gente comenta sobre a batalha do Mundial de Construtores. Por esse vídeo é isso, gente. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns a Sérgio Pérez, vencedor da corrida sprint do Grande Prêmio do Azerbaijão. Até a próxima, pessoal!